Jogo de Corinthians e Santos, mas antes quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dessa moral para o corintiano que ama o clube e quer o melhor para o clube. Então, fiel, o Corinthians venceu o Santos por 1-0. No pós-jogo anterior foi Corinthians e Racing do Uruguai, que eu havia dito que foi um jogo morno, um jogo fraco, que foi aquela vitória que dá, apesar de ganhar, dá raiva na gente. Esse jogo não foi diferente, tá? Porque a gente vê o Corinthians ganhando. O Corinthians não, o Santos ganhando do Corinthians na vontade no primeiro tempo. O Santos estava com mais vontade que o Corinthians. Né? Isso daí é uma coisa que eu falo que não é admissível, não só no Corinthians, que foi um time que se notabilizou sempre pela raça, né? Pela intensidade dos jogadores. A torcida é uma torcida que apoia um carrinho, que apoia uma intensidade e velocidade, que apoia uma dividida forte. Né? A torcida do Corinthians sempre foi assim. Então o Corinthians é um time que tem como essa raiz, como esse DNA de intensidade de raça. A gente vê esses jogadores do Corinthians perdendo dividida, chegando atrasado na bola, perdendo na velocidade. Isso não pode acontecer, até porque esse time do Santos é fraquíssimo. E se o time do Corinthians perde na dividida para um time como o São Paulo, por exemplo, como o Flamengo, a gente viu no que deu, né? A gente tomou 4, né? Contra um Palmeiras, enfim, a gente vai perder feio. Então, tem que mudar isso daí. O Corinthians não pode perder em raça, intensidade. Eu tenho que falar aqui sobre um jogador específico, que é o Maicon. Cara, eu não sei o que o Dorival viu no Maicon. O Maicon, fisicamente, muito mal. Saída de bola muito burocrática. Beleza, ficou um ano parado, falta de ritmo de jogo, mas então vai pegar esse ritmo para jogar, porque o Corinthians está perdendo muito com o Maicon, na minha opinião. Dá confiança para o Alex Santana, que foi um cara que começou bem no Corinthians ano passado, se lesionou, perdeu confiança, não foi tão mais utilizado como era, né? Deixa o Alex Santana. Mas na verdade o Corinthians, na minha opinião, precisa de um volante, velho. Precisa de um volante para chegar ali e assumir a posição e jogar. O Marquinhos ontem, por exemplo, fez uma partida sensacional, velho. Foi muito bem o Marquinhos no jogo. Tipo assim, sensacional, pode parecer até um exagero, realmente. Mas ele foi o melhor em campo, ele e o Roberto que fez o gol, né? Então que o Michael pegue como exemplo, intensidade, raça, movimentação. Inclusive, o que faz o torcedor corintiano gostar do Martínez e apoiar o Martínez é isso aí, a raça dele, a intensidade dele, aquele cara que vai provoca o time adversário, tem a cachimba. Então o Corinthians é isso, né? O Corinthians é isso e alguns jogadores parece que não entenderam ainda o que é o Corinthians. Enfim, aquele primeiro tempo burocrático, o Santos teve a melhor chance no jogo, inclusive. O Corinthians só teve só a bola do Coronado na cobrança de falta. Tive que pausar aqui. Então teve só essa bola do Coronado. E o primeiro tempo foi só isso. Aí no segundo tempo, o Santos parece que cansou, não conseguiu mais compensar na intensidade e sabe que na qualidade o time do Santos é muito fraco. O time do Santos tem tudo pra cair, velho. Tá em penúltimo colocado. Da situação horrível do Santos, problema deles, é nosso rival, né? Enfim, a gente já sabe como é que é a relação entre rivais, a gente quer mesmo que que caia, né? Então, o Coringão foi pro segundo tempo. No segundo tempo, o Santos começou a cansar, o Corinthians começou a melhorar no jogo, né? Começou a melhorar no jogo de forma automática. E num cruzamento do Martínez, assistência do Martínez pro gol do Yuri Alberto, né? Que cabeceou. Pareceu que o Bradão tinha feito aquela defesa de cinema, mas quando foi ver na câmera ali do lado do gol, por trás do gol, a bola tinha entrado e o gol do Yuri Alberto. Aí o Corinthians tem aquele grande defeito, né, que já é antigo já desses jogadores do Corinthians, de fazer um gol e parece que ganhou o jogo, né? Quantas vezes a gente já vê esse time do Corinthians atual, esse elenco atual, fazer 1-0, tomar empate, tomar virada, várias vezes. E eles têm essa mania, faz o gol, recua, para de atacar, para de jogar. E isso me deu medo, né? Só que o time do Santos é tão ruim que acabou tendo um jogador expulso, por isso que o Corinthians não tomou pressão. Se não teria tomado pressão até o final. Esse é o problema do Corinthians. Falta de fome, os caras parece que falta faca nos dentes pros caras, os caras já vão jogar de barriga cheia, né? Então, poderia ter tomado ali o empate, mas
o jogador do Santos foi expulso. E com isso o Corinthians não tomou pressão até o final do jogo. Teve o Félix Torres que roubou a bola, roubou, assim, na minha opinião não foi falta, tá, gente? Foi um gol legal. Mas como a expulsão, acho que foi do Escobar, foi uma expulsão assim meio nada a ver, porque foi dois jogadores um conversando com o outro e chegou, deu um amarelo pro Martins e deu um amarelo pro Escobar. Se ele soubesse, se o juiz soubesse que o Escobar já tinha amarelo, ele não tinha expulsado. Não tinha expulsado, não tinha dado amarelo, eu tenho certeza. Mas foi expulsão, não tem nada a ver, por ele não saber que tinha amarelo, ele foi só advertir para botar a ordem ali e expulsou o cara. Então, para compensar, como o juiz chamou o VAR, ou melhor, como o VAR chamou o juiz, ele viu ali a chance de dar uma compensada, foi lá e deu a falta do Félix Torres, mas para mim não foi falta. Para mim, Félix Torres vai no ombro, você pode ver que o contato embaixo não acontece e ele vai no ombro. Ele ganha na dividida e dá o tapa. Agora deu um passe parecendo o Garro na melhor fase, né? Pro Gilberto ali. E o Gilberto vai dar aquela cavadinha, faz um golaço, mas o juiz anulou, infelizmente. Pra mim, mal anulado. Mais um gol mal anulado, né, pro Corinthians. Realmente isso daí deveria... O soldado deveria ir à mídia, os jogadores. Só que como ganhou, a galera fica quieta, mas não deve ficar quieta. Por quê? São vários lances, gols e jogos do Corinthians que está sendo prejudicado pela arbitragem. Contra o Internacional foi prejudicado. Contra o Vasco, quem é que lembra aqueles gols anulados, foi prejudicado. E agora, mais um jogo. Tudo isso em casa, com a torcida estando lá. Então, tipo assim, é um negócio assim que tem que se ater e tem que cobrar. Não é só porque ganhou que não vai cobrar. Porque se empata o jogo, se o Santos vai no final faz um gol, aí ia estar todo mundo reclamando, ia estar lá Augusto Melo, soldado, jogador, mas como ganhou, para eles tá bom, mas não é assim não, tem que ir lá, tem que ser firme, porque vai dando margem para acontecer mais vezes e uma hora vai prejudicar e vai fazer falta. Aí é isso, foi até o final do jogo, aquele joguinho morno, o Corinthians não queria mais fazer gol, o Santos estava já derrotado, com um a menos. E é isso, né? As notas de jogadores, eu vou começar pelo Hugo Souza, nota 6,5, não comprometeu e também não foi tão exigido. Félix Torres, lateral direito, nota 6, todo mundo já dizendo, não, achamos um lateral direito, ele joga melhor lateral direito do que de zagueiro, pode até ser, mas é um cara fraco, né? E não dá pra elogiar muito não, velho. Porque o cara que faz um jogo sem comprometer, todo mundo já acha que ele fez um jogaço. Né? Claro que teve aquele passo pro Alberto, aquela jogada, foi no lado e tal, mas... Enfim, calma aí. Só porque o cara não comprometeu, o cara já é craque, já é da posição, calma aí, dá uma segurada. Ramalho, burocrático ali, não comprometeu 6,5. Kaká, a mesma coisa. Andileri hoje fez uma partida, eu acho que fraca, viu? Não passou do meu campo, Andileri. Não é mais aquele Andileri que chegou... Né, abre o olho, Andileri fez uma partida fraca, nota 5,5 para você. Maicon, péssimo. Muita gente vai discordar de mim, mas péssimo. Saída de bola burocrática, marca mal pra caramba. Não tem marcação com o Maicon, tá? É um a menos para marcar. E olha que é o primeiro volante. Nota 5. Marquinhos, nota 7,5. Marcou muito, deu assistência, correu muito, aproximou muito ali na ponta direita, né? Carrilho, mais um jogo do Carrilho fraco, na minha opinião, já venho falando já tem alguns jogos, né? Nota 6 aí pro Carrilho. Coronado, joguinho burocrático também do Coronado, nada demais, nota 6. Acho que foi o Bidon, mesma coisinha ali. O Corinthians hoje não jogou bem, ou melhor, ontem, né? Não jogou bem, tá, gente? A verdade é essa. Lampejos do Roberto e do Martínez, só isso. Nota 6 pro Bidon. E o Roberto, nota 7,5, tá? Chegou, decidiu, fez o segundo, ia fazer um golaço. É isso, pai do Santos, o Roberto. E é isso, fiel. Se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano que ama o clube. E vai, Corinthians!